Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Provérbios 23, 22 a 25. Num período em que a mulher não era tão valorizada, nós vemos o sábio, aquele que Deus inspirou para trazer esta palavra, enaltecendo o papel da mãe, e não apenas do pai, colocando a importância de quem gera. Salomão tinha essa experiência, porque Salomão foi praticamente criado por sua mãe, sob orientação de um profeta, o profeta Natã. Mas foi sua mãe Batseba, cuja história começa de forma meio estranha, aquela pessoa a quem Deus usou para instruí-lo, para ensiná-lo, para fazê-lo buscar sabedoria e a Deus. E ele começou muito bem em tudo, quando ele dava ouvidos à sua mãe e às orientações que recebeu. Depois ele esqueceu, mas no final, conforme muitos estudos, Deus o usou na velhice para escrever essas palavras de sabedoria, e aqui ele enfatiza a importância de se dar ouvidos à mãe. Mas hoje eu quero pensar em nós filhos, e aquilo realmente que toda mãe gostaria de ter, filhos e filhas que toda mãe gostaria de ter. Refletindo sobre esse tema, fui levado a pensar em 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas, que a Bíblia relatam as histórias, que servem de exemplo para nós até hoje. O primeiro deles é um camarada que a gente conhece pelo país para onde ele foi, mas, na verdade, ele vem lá também da terra de Israel, é descendente de Abraão, José. E a história dele é muito conhecida, mas nós vamos ver o episódio da vida dele, que é registrado no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21. Prostraram-se diante dele, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim, José os consolou e lhes falou ao coração. Deus instituiu a família, e ele cria a família ideal, com pai e mãe, e os filhos que seriam gerados, mas por causa do pecado que entrou no mundo, a família, desde o início, quase que foi destruída, começou a ser desvirtuada. Deus teve que tolerar uma coisa que não era o plano original dele, que foi a poligamia. Um homem ter mais de uma mulher, mas isso foi necessário numa época em que, de repente, os homens, numa determinada sociedade, num determinado grupo étnico, perdia-se 90% dos homens, e não havia outra maneira de se cuidar, de dar proteção à sociedade, a não ser através de casamento, e os homens é que protegiam as famílias e que proviam, os principais provedores da casa eram os homens, e por conta disto, homens começam a ter mais de uma mulher. Foi o caso da família de José. Ele tem que conviver com seu pai e 4 mulheres, sendo que sua mãe, que era a mulher mais amada do seu pai, foi aquela que mais tempo demorou para ter filhos. E ele vem lá no final, e quando surge, infelizmente, com todos os problemas daqueles que se desviaram de Deus, o pai de José começa a demonstrar de forma muito clara a preferência. Isso acontece em muitas famílias, infelizmente. Um filho sendo preferido. E no caso foi preferido pelo pai, e José começa a ser alvo da inveja e do ciúme dos seus irmãos. A história é muito conhecida. José quase que é morto pelos seus irmãos,
Mas, graças a Deus, isso não chega a acontecer, porque o fato de José não ter sido morto, mas ele foi humilhado e vendido como escravo, ele vai para a terra do Egito, e lá no Egito, Deus o levanta. Ele que é um homem de Deus, porque, apesar de todos os problemas, ele recebeu e realmente guardou a fé do seu pai, do seu avô, dos seus avós, do seu bisavô, que foi Abraão, e ele é temente a Deus, obedece, submete-se à vontade de Deus. No final, ele é honrado e ele se torna o vice-faraó, o grande emir, aquele que era, na verdade, quase o primeiro-ministro do Egito, e ele salva a nação, e ele acaba a ser bênção para todas as nações ali daquela região do Mediterrâneo, e até a sua família tem que ir lá buscar. Seus irmãos pensavam que ele tinha morrido, e eles, quando chegam, vão ter uma surpresa terrível quando descobrem que era ele que salvava a família, aquele que eles quase mataram. E é claro, eles pensam, agora ele vai se vingar de nós. Agora, toda a raiva e todo o ódio que ele deve ter guardado durante estes anos, porque foram anos, ele vai se voltar contra nós. Mas ele os trata bem, ele expressa o seu perdão, traz o seu pai e as mulheres dele, porque a sua mãe já tinha morrido, para junto de si, lá no Egito, põe eles numa alta posição, num bom lugar. Mas só que quando o pai morre, aí é esta passagem que nós ouvimos aqui. Os irmãos falam, agora ele vai acabar com a gente. E eles vão pedir perdão. E quando eles pedem perdão, José fala, eu nunca quis isto, porque há muito tempo o Deus de amor e misericórdia mostrou para vocês que isso foi plano dele. O que vocês queriam fazer para a morte, Deus usou para a vida. Às vezes, nós reclamamos muito da família nossa de origem. Já vi muita gente dizer, eu sou assim por culpa do meu pai, da minha mãe, de uma maldição que entrou na minha família. Eu tenho essa natureza porque a minha bisavó amaldiçoou a minha avó. E por causa disso as coisas estão assim, sempre culpando alguma coisa do passado. José não se preocupou em culpar ninguém. José entendeu que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e ele foi um canal de misericórdia e de amor para com toda a sua família. Ele é usado por Deus para salvar a sua família. José, alguém que perdoou e promoveu a união dos seus. Perdoar é deixar de cobrar. Não cobrar mais ninguém. Tem gente que perdoa falar, mas o que aquele cunhado me fez, não dá para esquecer. O que a mãe me disse um dia, não sei se eu vou conseguir perdoá-la. Eu a amo, mas o que o meu pai fez comigo, perdoar é não ficar lembrando e falando das ofensas do passado. Ressentimentos e mágoas acumuladas no meio da família promovem desunião e muito entristecem os pais, e em especial as mães. Toda mãe quer ter filhos perdoadores, não é verdade? Toda mãe quer ter filhos que promovam união de toda a família. Nós, filhos e filhas, estejamos seguindo o exemplo de José. Ao invés de reclamar do que nos fizeram, vamos agradecer a Deus que tem poupado e tem nos dado vida. Vamos agradecer a Deus que tem nos dado amor e vamos ser canal do amor de Deus, e aquele que nos perdoou tem que ser aquele que vai nos levar a perdoar. Ouvi uma história nesses dias que aconteceu há pouco e alguém colocou que ele viu uma pessoa na família que já estava sofrendo muito e ele percebeu que havia alguma coisa, por que aquela pessoa que já era crente em Cristo sofria tanto e Deus não recolhia, e orando ele percebeu que havia alguma coisa ligada a perdão. E ele estava numa outra cidade, visitando a sua família, ele foi para casa e conversando com seus familiares, ele falou, eu sinto que o que está acontecendo lá com o nosso parente é porque alguém está com dificuldade de perdoar e isso está impedindo ele não perdoar alguém, alguma coisa envolvendo perdão. E uma pessoa da família começou a chorar e falou para ele, é verdade. Há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, ele fez algo comigo e eu não perdoei. E oraram, a pessoa crente também, e ele levou aquela pessoa até o hospital, e a pessoa virou para aquele que estava ali, que já não ouvia, e falou, eu perdoo você, eu amo você, aquilo que foi já passou, e eu creio que
que Deus restaurou e Deus cuidou da nossa família, apesar de tudo, nós estamos até aqui. Eu te perdoo. No dia seguinte, aquela pessoa foi para o Senhor. Faltava uma palavra de perdão. Às vezes falta perdão para algumas coisas resolverem na sua casa e na sua família. E eu sei que muita mãe sofre e pede. Vamos ser resposta das orações. Não sei, pode estar com você ou aqui, mas vamos orar para que haja perdão, para que haja amor, para que haja união nas nossas famílias. Esse é o grande presente que toda mãe quer ter, não é? Toda família precisa disto. Agora, uma outra personagem que também é um exemplo, apesar de nós ficarmos até estranhando, e quando eu falei para alguém que eu falaria sobre ela, a pessoa falou, no Dia das Mães você vai falar de uma prostituta. Um exemplo de filha é uma prostituta, Raabe. E quando nós encontramos a história de Raabe, vamos ler o final dessa história em Juízes, capítulo 6, 22 a 23. Josué, capítulo 6, 22 a 23. Josué 6, 22 a 23. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. A história de Raabe, a única que sobreviveu quando os israelenses entraram na Terra Prometida e a primeira grande cidade, Jericó, foi destruída, o muro caiu, só sobrou um pedaço do muro onde estava a casa daquela mulher, que era uma prostituta. E Raabe, ela teria tudo, provavelmente, para culpar a sua família. Porque, normalmente, nas histórias que envolvem esse tipo de coisa, há algum elemento da família envolvido. Mas ela se preocupou com a família. E quando os espias que foram lá, e eles estavam conhecendo a terra, ela os recolheu, ela os ajudou, e ela falou, eu creio no Deus de vocês. Antes de mais nada, Raabe reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ela acreditou nele, ela acreditou no poder dele, ela acreditou nas promessas dele. E ela então disse, eu quero a salvação, mas eu quero também que a minha família seja salva. E eles falaram, você tem que trazer todo mundo para a sua casa. E você tem que colocar um cordão vermelho na janela. E quando isso acontecer, quando nós entrarmos aqui, você será poupada e aqueles que estarão com você serão poupados também. E ela fez isso, ela obedeceu. O cordão vermelho, que vai lembrar bastante para mim, sangue, né? O sangue de Jesus, que foi derramado por nós, que nos restaurou, nos redimiu, nos salvou. Aquela mulher que acreditou nisto, ela salvou os seus, porque ela reuniu os seus. Esta história, para mim, é uma história de superação, fé no Deus verdadeiro. E isso resultou na salvação de toda uma família da destruição certa. É muito importante que nós sejamos também elementos para levar a salvação para a nossa casa, para a nossa família, trazendo os nossos. Temos agora uma oportunidade muito boa de, nesses nomes que vamos anotar, anotarmos pessoas da nossa casa, da nossa família. E visitarmos essas pessoas. Não importa o que aconteceu. Talvez, na família de Raabe, algumas pessoas, ela poderia ter ódio e raiva por tudo que aconteceu com ela. Mas ela acreditou, ela creu e obedeceu o que foi trazido pelos mensageiros de Deus, ela salvou a sua família da destruição que atingiu toda aquela terra. Nós não podemos nos acomodar e culpar circunstâncias e problemas, muitas vezes herdados, para vivermos uma vida de humilhação e derrota. Temos que crer em Deus e na sua palavra, e assim teremos forças para superarmos situações e circunstâncias, nas quais muitas vezes somos colocados e também podemos ajudar e salvar nossa família de um ciclo de perdição e derrotas. Toda mãe quer ter filhos e filhas que creiam na palavra de Deus e vivam seus ensinamentos e que desta forma ajudem a família a superar situações difíceis. Nós temos sido filhos e filhas assim, que temos crido na palavra de Deus e temos ajudado nossa família a superar estas situações e estas crises difíceis. Estes são os filhos e filhas que as mães, eu sei, gostariam de ter. Agora,
Nós não podemos deixar, quando pensamos numa filha, numa nora que foi filha, sobre ela temos falado nesses domingos de manhã, e é Ruth. Ruth, capítulo 1, do versículo 14 a 17, vamos ouvir, já foi pregado sobre isso pelo pastor Wagner, mas vale a pena nós ouvirmos novamente as palavras de Ruth para sua sogra. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ruth foi a nora que toda sogra gostaria de ter. Na verdade, a filha que toda mãe gostaria de ter. Essas palavras de Ruth expressam claramente o seu comprometimento e lealdade. Toda mãe gostaria de ter filhos comprometidos e tão leais quanto Ruth foi para Noemi. Pelo exemplo de Noemi, Ruth decide deixar o seu povo e todas as tradições. Percebe-se que ela verdadeiramente converteu-se ao nosso eterno Deus. Isso levou a se comprometer e ser leal à sua sogra, que agora torna-se verdadeira mãe, e foi até o fim. Ruth também se comprometeu e foi leal a toda a família de Noemi, que agora tornou-se a sua família. Precisamos nos comprometer e sermos leais aos compromissos assumidos com nossas famílias. E com certeza, desta maneira, honraremos e alegraremos nossas mães. Toda mãe quer ter filhos e filhas leais a elas e também aos demais familiares, com toda certeza. Mas um grande exemplo, e para isso eu gostaria agora que nós tivéssemos bastante atenção, o grande exemplo de filho, e nós vamos ver o momento em que um amor que cuida e protege foi mostrado por um filho num lugar mais inesperado. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Por favor, apaga todas as luzes. Todas, só um pouquinho. Apaga todas as luzes do templo, deixa só daqui acesa. Todas, irmão. Todas. Só deixa aqui. Daí também de baixo. Pode apagar. Apaga aí também, irmão. Aí, deixa só aqui do palco. Só do palco. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus Cristo se relacionou com a sua família. Ele, filho de Deus, mas foi gerado numa família, teve uma mãe e um pai, e mesmo sabendo da sua missão e da responsabilidade que ele tinha com o Pai Eterno, ele nem em nenhum momento se descuidou dos seus, por isso os seus o seguiam. Às vezes, tentavam até interferir na sua missão, mas ele soube colocar a distância adequada, mas nunca deixou de cuidar dos seus. Isso mostra que mesmo lá na cruz, ele oferece e cuida da sua mãe e da família, mesmo em meio ao seu sofrimento. Ele ofereceu lá na cruz o consolo verdadeiro, e consolo que significa encorajamento e fortalecimento. E lá no Calvário, ele foi fiel aos seus e à sua mãe até o fim. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre dos Mestres e cuidar das nossas mães e dos nossos familiares, mesmo que nós estejamos em uma situação aflitiva, mas sempre podemos pensar nos outros, em especial naqueles que estão mais próximos. Nenhuma dor pode nos impedir de amar até o fim, mas é um amor que age e que providencia cuidado e apoio para os que nos cercam.
Toda mãe gostaria de ter filhos e filhas que amem e cuidem dela e da família, com orientação e apoio a despeito de quaisquer dificuldades, como Maria teve em relação a Jesus. Quando Jesus entrega Maria aos cuidados de João, Jesus estava entregando Maria aos cuidados daquele a quem ele amava, com quem ele tinha uma relação muito próxima. Provavelmente ele já tinha dado orientações, e a Bíblia dá a entender que ele cuida de Maria. E Maria se torna mãe de João, havia um parentesco entre ambos, mas Jesus lá na cruz, naquele momento final, com dor intensa, ele ainda consegue se preocupar com os seus. Toda mãe gostaria de ter filhos e filhas que fossem assim, que as amassem até o fim e que conseguissem expressar. Mas só em Jesus Cristo encontraremos forças para amarmos e cuidarmos das nossas mães, das nossas famílias, do nosso próximo, da nossa igreja, que é família também, com um amor perdoador, como foi o amor de José, e que agregou um amor restaurador, como foi o amor daquela Raabe, um amor leal, como foi de Ruth, e protetor, como é de Jesus. Ele nos ama dessa maneira. E nós devemos ter esse amor pelos nossos e pelas nossas famílias. Eu não sei como é que você está. Pode ligar as luzes, irmão Éden, quem está aí. Eu não sei como você tem agido e como nós, filhos e filhas, temos agido. Eu sou órfão de pai e mãe. Há um tempo atrás, conversando com a Estela, eu percebi a minha orfandade. De vez em quando eu sinto a falta. E por vezes eu chego em casa depois de uma viagem, de alguma coisa, e algumas vezes eu penso, eu tenho que avisar quem? Mas eu não tenho mais para quem avisar. E a Estela também quer avisar e não tem para quem avisar. Então é importante você que tem a mãe aproveitar e cuidar dela. Ligar para ela de vez em quando, fazer contato, visitar, sem o celular, para poder conversar, ouvi-la, mesmo que ela repita as mesmas histórias várias vezes. Mas também não só a mãe sente-se amada quando você ama seus irmãos e quando nós amamos os demais familiares. O amor pelas mães é expresso quando nós amamos a família. Quem beija meu filho, adoça minha boca. E quando eu cuido dos meus irmãos e dos meus parentes, eu adoço a boca da minha mãe também. Nesse sentido, neste Dia das Mães, o grande presente que devemos dar é pensar nesses exemplos que têm trazido e são trazidos aqui, exemplos que vêm da palavra de Deus. Exemplos de um amor perdoador, e nós devemos ter esse amor pelas nossas mães, mas pelos nossos familiares. Levemos e sejamos instrumentos de pacificação e de união nas nossas famílias. Exemplo também de um amor restaurador, como foi daquela mulher chamada Raabe, que é instrumento de restauração de toda a família, pela fé que ela teve no Deus verdadeiro e obediência à sua palavra. Temos que também ser exemplos de um amor leal, como foi o amor de Ruth, que se apegou à sua sogra e esteve com ela em todas as circunstâncias, não importando o que iria acontecer. Ela, quando sai com Ruth, ela não sabia do futuro, na verdade, não tinha futuro. E nós temos que ter esse amor leal pelas nossas famílias. E nós temos que ter, acima de tudo, o amor de Jesus, que cuida. É o amor que até hoje nós temos, e nós temos que ser o reflexo deste amor, começando nas nossas famílias, com as nossas mães, mas com os nossos parentes também. Isso muito alegra as mães. E que nós possamos, se ainda não temos, estabelecer um relacionamento com este que nos ama, que é Jesus Cristo. Porque só através dele os nossos lares poderão, de fato, serem resgatados, restaurados e salvos. As mães aqui presentes, eu espero que todas já tenham tido um compromisso com Jesus firmado. Se não tem, você tem que ter esse Jesus como não apenas o Filho de Deus que te ajuda de vez em quando, mas aquele que é o seu Salvador pessoal. E nós, filhos e filhas, você que está participando à distância deste culto também, devemos pensar nisso, estabelecer um compromisso leal com Jesus. E as crianças que estão, eu sei que muitas aqui já aceitaram Jesus, mas toda criança precisa estabelecer um compromisso com Cristo pessoal também. Que Deus esteja nos abençoando, como famílias que professam ser famílias cristãs. Que Deus esteja nos abençoando a vivermos e alegrarmos as nossas mães, como estes aqui alegraram as suas famílias, esses que nós citamos. Que vivamos este amor, que foi um amor perdoador e agregador, um amor restaurador, um amor leal, um amor
que permaneceu até o fim, que cuida e protege com o meu amor de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as mães, que Deus abençoe nós, filhos e filhas, para que sejamos filhos amorosos das nossas mães. E também familiares amorosos, irmãos amorosos, cunhados amorosos, genros e sogras amorosas e sogros amorosos com todos os nossos. Que Deus abençoe cada família, a família sua que está, você que está também participando à distância conosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Você tem ouvido essa mensagem, talvez alguma coisa tenha mostrado a você que está faltando. Você está sendo esta pessoa que agrega e une. Você está sendo a pessoa que perdoa e você tem vivido e você já tem perdoado os seus. Tem gente que não perdoou nem alguém que já morreu e às vezes você precisa dizer: Senhor Deus, eu perdoo. Faça isto. O perdão que é liberado vai ser motivo de liberação de uma série de coisas que talvez sejam presas na sua vida. Você tem sido um elemento de união e você tem agregado a sua família. Peça a Deus força se você sente que não tem sido e se esforce para ser. Você tem ajudado a restaurar situações e outros familiares seus que talvez estejam aí precisando da sua ajuda e do seu apoio. Você tem sido leal aos seus, você tem se preocupado e você tem oferecido proteção, cuidado e orientação, apoio e encorajamento a familiares seus. Se você não tem, peça a Deus: Senhor, que nesta semana eu possa ser isto. E comece nesta semana, pense em alguém que você precisa da sua família, ou talvez você precise fazer isto em relação à sua mãe, ao seu pai, alguém mais próximo. Peça forças ao Senhor. Se alguém sentir necessidade, fique em pé agora, eu quero orar por você, para que isso possa acontecer. Você que sente que precisa ser usado por Deus, e que você que precisa perdoar, que talvez não esteja conseguindo, estamos de olhos fechados. Fique em pé na presença de Deus. Você que sente que precisa ser um elemento de agregação, de união, você precisa demonstrar mais lealdade, encorajar os seus, fique em pé agora. Eu quero orar por você. Pai querido, tu vês pessoas, irmãos e irmãs que se colocam na tua presença e que estão te pedindo estas qualidades. E te rogamos, Pai, que tu estejas agora, pelo poder do teu Espírito, abençoando esses que humildemente colocam as suas necessidades, para que eles possam ser assim. E que todas as famílias aqui possam experimentar e que possamos viver as qualidades daqueles que são exemplos para nós e que foram aqui apresentados pela tua palavra. Mas, acima de tudo, que Jesus Cristo, aquele que nos amou e nos ama até agora, possa ser aquele que esteja sendo o centro das nossas famílias, começando sendo o centro da vida de cada pessoa aqui. É em nome dele que oramos. Amém. Glorifica ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.